Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, muito bom dia a todos. Sr. Ministro, há uma questão que se impõe à partida de profundo esclarecimento que esta Comissão e este Parlamento merece ouvir da parte do Sr. Ministro, que diz respeito à nomeação do Secretário de Estado, Franklin Alves, para a pasta de Empreendedorismo e Inovação. Curioso, pasta a atribuir a este Secretário de Estado. E o Sr. Ministro aqui na Comissão defendeu verdadeiramente o indefensável. Como sabe, o PCP denunciou na sexta-feira, ainda antes da tomada de posse, os factos que estão relacionados com este Secretário de Estado e dissemos que o Presidente da República não devia ter dado posse a este Secretário de Estado. E a nossa posição deve-se a questões e a factos concretos. Não é insinuações, são factos concretos, provados e admitidos pelo próprio, até aqui nesta Casa. E, portanto, não se trata apenas de uma questão do currículo ou da omissão do currículo, como fez o Partido Socialista aqui a insinuação. Tratam-se de factos que comprometem a idoneidade deste Secretário de Estado. Exatamente. Primeiro facto, este Secretário de Estado foi gestor da SLN-BPN. Segundo facto, teve elevadíssimas responsabilidades durante a gestão de Oliveira e Costa no Banco BPN. O Secretário de Estado teve reconhecido pelo próprio nesta Assembleia da República conhecimento de factos em 2007 e 2008 que estavam a ser cometidas irregularidades, fraudes, esquemas com offshores e não o comunicou ao Banco de Portugal, como devia ter comunicado, aliás, como estava obrigado, do ponto de vista estatutário, do ponto de vista legal e do ponto de vista da idoneidade, a comunicar ao Banco de Portugal essas irregularidades. Ao não comunicar essas irregularidades, este Secretário de Estado foi cúmplice, pactuou com a maior fraude bancária do nosso país. Exatamente. Só foi isto, Sr. Ministro, não foi mais nada. E, portanto, não, Sr. Ministro, escusa dizer que foi ao contrário, porque o Sr. Secretário de Estado, na Comissão de Inquérito ao BPN, que se realizou, está registado em ata, que se realizou nesta Assembleia da República, o Secretário de Estado então admitiu, ainda não era Secretário de Estado, como é óbvio, admitiu que teve conhecimento destes factos e esperou e não comunicou quando teve conhecimento dos factos. E isto compromete a idoneidade e a seriedade deste Secretário de Estado. Ponto final, parágrafo. Não há volta a dar. Aliás, ele tinha a obrigação legal de comunicar os factos e não o fez. Mas, este Secretário de Estado, quando destes factos, não combateu, efetivamente, a corrupção, como o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Ministro disse. E a brincadeira ficou cara, Sr. Ministro. Mais de 4 mil milhões de euros de prejuízo para os contribuintes, como o Sr. Ministro gosta de referir, e a maioria, para os portugueses pagarem. E, portanto, este Sr. Secretário de Estado pactuou, foi cúmplice com a maior fraude bancária financeira do nosso país. E qual foi o prémio? Bom, o Sr. Ministro entendeu indicá-lo como Secretário de Estado. E, portanto, a primeira pergunta é saber se foi o Sr. Ministro que teve a brilhante ideia de nomeá-lo como Secretário de Estado e se foi este o prémio que acha que é um prémio justo para atribuir a estas pessoas. Para o PCP, Sr. Ministro, não há dúvida nenhuma. Não se trata de competência, não se trata de mais nenhuma questão. É uma questão de idoneidade. E este Secretário de Estado não tem idoneidade não tem do ponto de vista político, não tem do ponto de vista moral, não tem do ponto de vista ético as mínimas condições para ser membro do governo português e, portanto, não devia ter tomado posse, devia ter sido destituído das funções. E a prova que isto causa grande incómodo é o facto da omissão no seu currículo e isso prova que o governo não estava à vontade e sabia muito bem que não poderia colocar isso no currículo. Outro conjunto de questões, Sr. Ministro, que também gostaria de colocar, diz respeito ao desemprego. O Sr. Ministro diz que é prioridade o combate ao desemprego, que estão a combater o desemprego e fala de uma série de medidas, formação profissional, alterações ao Código de Trabalho, o deputado do CDS não está cá, mas disse que a nossa legislação era muito rígida e agora é uma maravilha, não é? Quais são os resultados, Sr. Ministro? Quais são os resultados? É que não resolveu nenhum problema, antes pelo contrário. O desemprego não para de crescer. E escusam de enfiar a cabeça na areia. O desemprego não para de crescer. E eu diria mais, o desemprego não para de crescer porque o Governo não quer resolver o problema. Exatamente. Porque o Governo sabe muito bem que uma elevada taxa de desemprego é fundamental para baixar os salários no nosso país. Porque quanto maior for o desemprego, maior é a pressão para baixar os salários e esse é o plano político do Governo que está em curso no nosso país. Os dados do Eurostat são claríssimos, Sr. Ministro. O novo recorde relativamente ao desemprego. Portugal está entre os países onde o desemprego mais aumentou. E eu pergunto, Sr. Ministro, não tem um mínimo de vergonha, não tem qualquer tipo de problema com esta matéria? Não acha que o Governo é responsável por isto?
qual é a sua posição relativamente a esta matéria? É que hoje temos mais de 1.300.000 desempregados, Sr. Ministro. Temos 40% de desemprego jovem. Nunca tivemos tanto desemprego no nosso país. E a culpa é deste governo também. Poderá dizer que a culpa também é do governo PS. Muito bem. Pela política direita que o PS fez na altura. Concordo plenamente. Mas também é deste governo. Não sacuda as suas responsabilidades. Não sacuda a água do capote das suas responsabilidades. É que o Banco de Portugal diz-nos, em 2011, 141 mil postos de trabalho destruídos. Em 2012, 187 mil postos de trabalho destruídos. E para 2013 a estimativa é de mais de 100 mil postos de trabalho a serem destruídos. Mas há notícias que dão conta que 19% das empresas pretendem reduzir o número de trabalhadores, num claro sinal que vamos ter um agravamento da situação de desemprego durante o ano de 2013. E nessa medida, Sr. Ministro, é fácil fazer as contas. Em apenas 2 anos e meio, desde a assinatura do Pacto de Agressão com as Troicas, este governo destruiu mais de 400 mil postos de trabalho. Foram 400 mil postos de trabalho destruídos. E nessa medida, a pergunta que eu queria colocar é, num cenário em que o desemprego continua a subir, em que tomou todas essas medidas, se vai insistir neste caminho, que é um caminho totalmente de falhanço completo do ponto de vista de combate ao desemprego. É que as medidas não só não resolvem, como têm vindo a acentuar o problema. E o passado não justifica tudo neste problema do desemprego. É que as medidas que o Sr. Ministro e o seu Governo estão a tomar são medidas profundamente recessivas. E com recessão não há combate ao desemprego. Só há mais desemprego. E o Sr. Ministro sabe muito bem disto. Que não há crescimento do emprego sem crescimento da economia. Ponto final, parágrafo. E o que é que está a acontecer à nossa economia? Está-se a afundar. Parece o Titanic. E o Sr. Ministro continua com o acordeão a tocar a violinha do Código de Trabalho, da formação profissional, e é tudo conversa. Porque os resultados é só afundamento da nossa economia. E, portanto, a pergunta é até quando é que vai insistir no caminho do desastre nacional que apenas conduz a mais recessão, mais déficit e mais dívida? Estamos com mais déficit e mais dívida e estamos com mais desemprego. E, nessa medida, a pergunta coloca-se, Sr. Ministro, porque há milhares de famílias desesperadas, milhares de famílias que não têm perspectivas de futuro, milhares de famílias que estão numa posição em que são atiradas para a pobreza por causa também das alterações à proteção do desemprego por via do subsídio de desemprego, também da sua responsabilidade, da responsabilidade deste Governo. E, portanto, neste cenário, Sr. Ministro, importava era efetivamente mudar de caminho e não manter este caminho de desastre nacional. Relativamente aos salários, um outro bloco de questões que queria colocar. Salário mínimo nacional. O Sr. Ministro, o deputado do PSD, veio com a conversa da concertação social. E essa conversa irrita-me, porque valoriza-se a concertação social quando é para tomar medidas contra os trabalhadores. E eu vou buscar uma medida que foi aprovada em concertação social e que o anterior governo PS e o atual governo PSD, CDS, PP, não cumpriram, que é aumento do salário mínimo nacional. É ou não verdade que em 2011 fixou-se um acordo de concertação social para aumentar o salário mínimo nacional para 500 euros? Em 2011. Era esse o objetivo. 500 euros em 2011. Cumpriu? Então está aqui a dizer a conversa da valorização da concertação social e afinal não cumpre a concertação social. É que o Sr. Ministro utiliza a concertação social, e o PSD e o CDS-PP, para camuflar as medidas gravosas de ataque aos trabalhadores. Quando é preciso tomar medidas que visam atacar os trabalhadores, utilizam a concertação social e alguns dos parceiros de concertação social que dão sempre o aval às medidas mais gravosas contra os trabalhadores para dizer que houve um acordo de concertação social. Na verdade, quando são medidas a favor dos trabalhadores, não ligam nenhuma àquilo que é uma medida de concertação social. E eu queria perguntar se o Sr. Ministro convive bem com um salário mínimo 485 euros brutos, 432 euros líquidos. Se acha isto aceitável, se acha isto moral, se acha isto minimamente aceitável um salário mínimo nacional. E a pergunta que queria lhe dizer é o que é que vai fazer relativamente ao salário mínimo nacional. Se o salário mínimo nacional acompanhasse desde 1974 a evolução dos preços ao consumidor, em 2005, o salário mínimo nacional teria que já estar nos 500 euros. Hoje, Sr. Ministro, mantemos um salário mínimo nacional verdadeiramente miserável e a pergunta que quero deixar é que, e a constatação que quero deixar é que hoje há cada vez mais famílias que não conseguem pagar a água, a luz ou o gás, porque o salário não chega. Temos fenómenos de pobreza em famílias que trabalham e que não conseguem pagar as suas despesas. E qual é a resposta que dá
a estes mais 500 mil trabalhadores que recebem 432 euros líquidos? O que é que lhe diz? Eu faço o exercício, eu tenho participado no Parlamento Jovem e esta questão vem sempre em cima da mesa, é colocada pelos alunos e os alunos dizem-me assim, diga lá ao seu ministro para viver com o salário mínimo nacional a ver se ele consegue. E eu faço-lhe o desafio. Viva meio ano, um ano com 432 euros líquidos a ver se consegue sobreviver. Não consegue sobreviver com as condições de dignidade que uma pessoa merece. Porque efetivamente não chega para viver com a dignidade que as pessoas merecem. E tudo, Sr. Ministro, para concluir, Sr. Presidente, é que tudo aumenta. A eletricidade, o gás, os transportes, tudo aumenta menos o salário nacional. E não diga que as empresas não aguentam, porque olha, os custos dos salários representam apenas 18% dos custos das empresas. Quando foi aumentado o salário mínimo nacional em 25 euros, representou um acréscimo dos custos em 1,33%. Mas é a própria União Europeia que diz, num estudo sobre emprego e desenvolvimento sociais na Europa em 2012, diz os receios de que o aumento do salário mínimo possa ter um impacto negativo na criação de emprego durante as crises não tem grande sustentação. Pelo contrário, o salário mínimo pode ser um bom aliado no combate à recessão económica, diz um estudo da própria União Europeia. Portanto, a pergunta que eu quero lhe deixar é se vai manter esta perspectiva terceira-mundista de salários baixos no nosso país.